Quantas vezes não aconteceu de você ter uma ideia fantástica, ou um projeto incrível, ou um desejo de falar com uma pessoa, mas você foi deixando para depois, e hoje você se arrepende amargamente de não ter feito aquilo que você desejava. Muitas vezes nós nunca entendemos por que nós fazemos isso com a gente mesmo. Pois bem, é exatamente sobre isso que eu vou falar no capítulo de hoje. Afinal, saiba que um dos maiores arrependimentos do ser humano não é em cima daquilo que ele fez, e sim daquilo que ele deixa de fazer. Então, não perca por nada esse capítulo de hoje, afinal, isso pode te salvar de algum arrependimento futuro. Vamos nessa? Como eu te ajudo toda semana aqui com um novo conteúdo, topa dessa vez você ajudar a levar esse canal e levar essa mensagem para mais pessoas. Para isso é só você clicar aqui nesse botão de curtida e já aproveita para se inscrever no canal enquanto roda a vinheta e eu te encontro do outro lado. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um capítulo para você entender como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje traremos aqui para a nossa discussão uma equação mental, ou seja, uma simples escolha que pode gerar um arrependimento futuro doloroso ou de fato fazer com que você viva uma vida de liberdade, de impacto, gerando valor e consequentemente recebendo valor em contrapartida. Repito, uma simples escolha. A escolha de ser quem nós somos, criar projetos, deixar um legado e impactar positivamente a vida das pessoas ou viver uma vida de amargura. E eu confesso que eu mesmo passei por isso. Eu vim do mundo corporativo, passando por 15 anos de empresas como Citibank, Johnson & Johnson, Danone, e eu acordava todos os dias para essa minha jornada, fazia as minhas coisas, ia dormir e no dia seguinte tudo de novo. Por mais que por fora tudo parecesse que estava bem, no fundo eu sabia que não estava. E eu ficava tentando ali parecer forte, sólido, que estava tudo bem, mas por dentro eu sabia que não era bem assim. Existia uma voz que dizia constantemente que eu podia mais, que o mundo podia ser mais, mas eu não fazia nada. E hoje eu sei que isso não ocorria somente comigo, isso é muito do ser humano, de querer parecer que nós estamos bem, demonstrar força, mas por dentro não é bem essa a verdade. Por isso, por mais que não exista uma fórmula mágica, milagrosa para o sucesso, existe algo que talvez se aproxime e se aproxime muito bem disso. Eu vou começar inclusive com o oposto dessa fórmula, o que seria a fórmula para o arrependimento, para você nunca sair do lugar e sempre travar todos os projetos, todos os desejos que você tem na vida. E por mais que eu vá te ensinar isso, eu sugiro fortemente que você não escolha essa fórmula, apesar de que, em geral, muitas vezes a gente acaba escolhendo sem saber. Sabe qual é a fórmula? Basicamente é você focar naquilo que os outros podem falar mal e ignorar com força aqueles que você pode ajudar. Mais uma vez, você tem duas variáveis aqui. Focar naqueles que podem falar mal a respeito daquilo que você vai fazer e ignorar com força aqueles que você poderia ajudar. Por que isso é tão ruim? Porque basicamente focar naqueles que poderiam falar algo negativo a respeito de nós mesmos faz com que a gente coloque a nossa atenção no que pode nos travar. Só que existem pessoas que a gente de fato poderia ajudar, só que para essas a gente ignora. Afinal, estamos mais preocupados com o nosso ego, com o que de repente alguém pode falar, e exatamente nessa equação, neste momento, dando mais peso ao que podem falar mal e ignorando fortemente aqueles que nós podemos ajudar, nós simplesmente deixamos de lado, deixamos para depois, deixamos para um outro dia, deixamos para o futuro. E por que então isso é tão ruim? Porque eu te garanto uma coisa, essa tal de opinião alheia, ela está sempre aí. E eu antecipo algo que é inevitável. Se você deixar de fazer as coisas para evitar aquilo que uma outra pessoa pode pensar a respeito de você, eu te conto que independente de você fazer aquilo ou deixar de fazer, as pessoas sempre terão uma opinião sobre você. Agora, a cada vez que você vai deixando de fazer aquilo que você realmente queria, em prol dessa opinião alheia, em prol dessa aceitação dos outros, de agradar outras pessoas, de não ser questionado, isso até faz com que a gente se sinta bem naquele momento, afinal, efetivamente, nós não seremos questionados, porém, pouco a pouco, nós não nos reconhecemos mais, nós vivemos uma rotina que não é a nossa, nós nos comportamos de uma forma que não é aquela que nós queremos, e sim aquela que as outras pessoas querem, e ultimamente nós vivemos uma vida que não é a nossa. Mas fique tranquilo, porque neste momento você será aceito por todos, menos por uma pessoa, você mesmo. Então,
quer travar na vida, essa é a fórmula que você deve seguir. Foque naquilo que os outros podem falar mal a respeito de você, mesmo sabendo se elas vão falar ou não, não importa. Foque nisso. Vai que alguém fale alguma coisa negativa a respeito de mim. Esse é o seu foco, nunca tire atenção disso. Por outro lado, ignore com força todos aqueles que você poderia ajudar, todos aqueles que com seu conhecimento atual, com a sua competência, com o seu tempo, com a sua energia, você poderia ajudar, mas não, jamais pense neles, afinal, alguém pode falar alguma coisa. E sinceramente, de que importa, não é mesmo? Que você pode ajudar alguém, que você tem conhecimento que alguém poderia se beneficiar? Imagina, isso não importa de nada. É verdade, para algumas pessoas isso pode até ser um pensamento, por mais louco que isso possa parecer, mas pode mesmo não importar, no curto prazo, até que em algum momento começa a incomodar. Incomodar por você nunca ter feito nada, incomodar por você não ter agregado, não ter gerado valor. Essa é a fórmula perfeita do arrependimento. Inclusive, existe um estudo que virou livro feito pela Bronnie Ware, uma enfermeira que é especialista em cuidar de doentes terminais. Basicamente, ela cuidava da pessoa quando já não havia mais o que ser feito e simplesmente a pessoa estava fadada à morte. E nesse momento, ela começou a perceber que esses pacientes tinham características e declarações muito similares. Por conta disso, ela listou os principais arrependimentos dessas pessoas que estão ali à beira da morte, não por achismo, mas por ter convivido com pessoas assim e ter ouvido da boca delas próprias. E ela cita que o principal arrependimento das pessoas é não ter tido a coragem de fazer o que elas realmente queriam e não aquilo que os outros esperavam que elas fizessem. São pessoas que viveram a vida dos outros, viveram a vida que os outros queriam que elas vivessem, sendo que ela jamais teve tempo de viver a própria vida. Se você vem largando projetos, ideias, sonhos pelo caminho e isso ainda não te incomoda, mude isso, porque cedo ou tarde isso vai te incomodar. E como é que então você resolve isso? Basicamente, o que temos que fazer é inverter aquela equação mental que discutimos e automaticamente, fazendo isso, você transforma a fórmula do arrependimento nessa fórmula de muito mais liberdade, resultados e sucesso. Ao invés de você então focar naqueles que podem falar mal e ignorar com força aqueles que você pode ajudar, o que você deve fazer é focar nestes que você pode ajudar e aí sim ignorar com força aqueles que podem falar mal a respeito de você, porque eu te garanto uma coisa, hoje, neste exato momento, existe muita gente que precisa de você, precisa do seu tempo, precisa daquilo que você sabe, o mundo precisa de você. Não é à toa que eu sempre digo, se joga no mundo, ele aguenta. Inclusive, coloca aqui embaixo nos comentários essa hashtag, se joga no mundo, ele aguenta. E você deve estar se perguntando, André, eu até quero fazer isso, mas como eu faço esse processo? Eu vou te trazer aqui então 3 caminhos, 3 dicas para você começar a realizar isso. A primeira coisa é você identificar o porquê. Por que será que você se importa tanto com o que os outros vão dizer a respeito de você? Literalmente, por quê? Talvez essa pergunta não tenha resposta. Será então que vale a pena deixar de ser você por conta disso? Talvez a resposta fique evidente. Segundo ponto é, modifique a sua forma de pensar. Ao invés de pensar, o que será que vão pensar de mim se eu fizer? Pense assim, o que eu vou pensar de mim se eu não fizer? Se você disser para você mesmo, eu vou me arrepender, cara, posso te contar uma coisa? Vai lá e faz. Por outro lado, se você disser, eu acho que eu não deveria fazer, então não faça, mas seja você a regra, seja você a baliza. Afinal, a felicidade não é em cima do que os outros acham, e sim você sentir com base naquilo que você fez ou deixou de fazer. E aí vamos para o terceiro ponto, que é você saber, ter clareza, consciência de que você não é o foco dos outros. É muito, muito provável que você ache que você é o centro das atenções, que você é a preocupação principal das outras pessoas. Mas por mais que você seja importante enquanto indivíduo, saiba que as pessoas vivem saturadas pelos seus próprios problemas e preocupações. Raramente elas têm tempo de se preocupar verdadeiramente com terceiros. Geralmente são só palavras da boca para fora. Você não deveria fazer isso. E é uma palavra aleatória, uma frase solta, que faz com que aquele que a ouviu simplesmente não faça, porque ela achou que a pessoa ponderou todas as variáveis, todas as possibilidades e disse realmente dando um veredito, poxa, isso é o que você deveria fazer. Muitas vezes é simplesmente isso, da boca para fora. E essa frase dita da boca para fora por um terceiro, muitas vezes até desconhecido, faz com que a pessoa não entre em ação. Foi uma frase da boca para fora. E mesmo que não tenha sido
é você a referência. Você tem que atingir os seus valores, as suas expectativas para que você seja feliz. Então, ao invés de focar tanto naquilo que os outros vão pensar, foque no que você mesmo vai achar de você no futuro, se você não fizer. Porque esse é um momento doloroso que cedo ou tarde acontece com todas as pessoas. Quando a gente se depara com o espelho e fala: por que é que eu fiz isso comigo mesmo? Por que eu não fiz aquilo que eu queria? Por que eu não segui os meus desejos? Por que eu não dei ouvido àquilo que eu sabia que eu tinha que fazer? E a resposta vai ser um silêncio mortal. Não há resposta, não há motivo de você não fazer aquilo que você sabe que deveria fazer agora. Então, se mexa. E eu sei que muitas vezes a gente trava, não é porque não queremos, e sim porque existe uma trava interna. Então, se você quer participar de uma aula que eu mostro como você pode acessar o estado mental da confiança, treinar ser mais confiante, então entra aqui, brainpower.com.br/confiança, e você vai poder se inscrever em uma aula online gratuita que vai te dar técnicas valiosas para você destravar projetos, ter conversas importantes com as pessoas ou fazer o que eu sempre digo: se jogar no mundo porque ele aguenta. Afinal, tudo começa no seu cérebro. Então entra aqui, brainpower.com.br/confiança. E assim que você sentir, então, que existe um certo medo de ser julgado, que esse medo começou a chegar, diga a si mesmo que está tudo bem e eduque a sua mente para pensar algo positivo, pensar algo que você realmente gostaria de fazer, porque aquele incômodo de fazer algo novo tende a ser passageiro. E se você simplesmente cede a esse impulso inicial, que muitas vezes já passaria, mas você cedeu e você desistiu, isso pode ser sim uma fonte tremenda de arrependimento futuro. E lembre-se então dessa fórmula do arrependimento e como inverter ela. A fórmula do arrependimento é focar naquilo que os outros podem falar mal e ignorar com força aqueles que você pode ajudar, sendo que a fórmula correta, a da liberdade, é focar naqueles que você pode ajudar e ignorar com força aqueles que podem falar mal a respeito de você. Combinado? Essa é a nova frase e eu quero aqui um compromisso seu. Que tal? Vamos nessa? Para que você realmente jogue isso e faça isso, implemente isso no seu dia a dia. Coloque aqui então nos comentários o que você decidiu fazer agora, hoje, neste momento, com base neste episódio. Alguma reflexão que você teve, algum projeto que você estava ali meio travado, meio se segurando, sabendo internamente que isso levaria ao arrependimento. Coloque aqui embaixo algo que você tomou, alguma decisão que você tomou agora, e se você não tomou nenhuma, tome alguma decisão e coloque aqui embaixo. Nós precisamos decidir e começar a destravar essas travinhas que nós temos. E eu vou ler todas as respostas aqui abaixo, quero ver a sua aqui embaixo, combinado? Então, mais uma vez, se joga no mundo, ele aguenta. No brain, no gain. Até mais.